Governo federal prepara um esquema de segurança para o desfile de 7 de setembro. A organização espera um público de 30 mil pessoas e a informação é que seja possível evitar protestos violentos ou possíveis invasões. Houve a criação ali de um gabinete de crise e esse gabinete está fazendo a primeira reunião hoje, hein, André Anelli? Conte todos os detalhes para a gente. Bem-vindo mais uma vez. Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você, para os debatedores e para todo mundo ligado aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. É o Gabinete de Mobilização Institucional do Governo do Distrito Federal, justamente para garantir a segurança pública do dia 7 de setembro aqui em Brasília. Só que há outras informações também nos bastidores, viu, Evandro? Nos últimos dias, diversas postagens das redes sociais, postagens essas das Forças Armadas, nas redes sociais, receberam centenas de comentários, lançando uma campanha pregando o boicote aos tradicionais desfiles da independência pelo país. O lema, usado principalmente por eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, é "Fique em casa". Trata-se de uma referência à frase que era usada no auge da pandemia da Covid-19, mas agora esses dizeres se referem a um pedido de que os desfiles do Exército e os eventos paralelos da Marinha e da Aeronáutica não sejam prestigiados pela população. Em algumas postagens, inclusive, é feita a sugestão para que a pessoa doe sangue no dia 6 de setembro e fique em casa descansando no feriado. Essas manifestações têm sido vistas como reflexo da insatisfação de uma parte dos eleitores que esperava uma interferência nas eleições por meio das Forças Armadas. Mesmo com essa campanha de boicote, as autoridades de segurança pública esperam pelo menos 30 mil pessoas aqui na esplanada dos ministérios, Evandro, no feriado do dia 7 de setembro, como você destacou agora há pouco. E aí, a pedido do governo do Distrito Federal, a segurança do desfile vai ser reforçada pela Força Nacional. Acontece nesse momento lá no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, a primeira reunião do Gabinete de Mobilização Institucional. Esse gabinete foi criado justamente pelo governo do Distrito Federal para definir então qual vai ser a estratégia de atuação no evento. De acordo com a governadora em exercício, Celina Leão, o apoio da Força Nacional é um reforço preventivo e será muito bem-vindo para o desfile. Ainda segundo a governadora, informações preliminares que podem mudar daqui a pouco, após então a realização dessa reunião, o Distrito Federal vai contar com 3 mil policiais militares e mais de 500 policiais civis à disposição no dia do evento. Isso, reforçando aqui, são apenas aquela força de segurança, do Distrito Federal, sem contar com a Força Nacional. Esse reforço na segurança foi feito justamente para evitar depredações como aquelas que ocorreram no dia 8 de janeiro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Daqui a pouco chamo você para a gente conversar mais ao vivo aqui no 3 em 1. Vamos caminhar para cá para a gente já jogar para o nosso debate. Nesta semana, o ministro da Justiça encaminhou vídeos para o Distrito Federal, na última semana, na verdade, para falar de possíveis ameaças que estavam sendo feitas pelas redes sociais de pessoas que queriam protestar ou fazer manifestações contra o dia 7 de setembro administrado pelo governo Lula. Surgiu essa preocupação, mas a gente vê na rede social e também uma campanha grande liderada pelo senador Flávio Bolsonaro para que as pessoas doem sangue no dia 6 e no dia 7, se estendendo com possibilidade para todo o mês de setembro e com essa ironia do fique em casa, porque segundo ele, os patriotas não teriam o que comemorar com Lula no poder. Você acha, Alan Gani, que há motivo de preocupação porque a gente está falando de 17 mil homens do Exército e da Força Nacional sendo empregados no 7 de setembro neste ano, na primeira celebração desde que Lula assumiu o poder? Nenhum motivo para preocupação. Aliás, já estão criando uma outra narrativa, de uma outra tentativa de golpe. Aliás, não, como eu digo aqui sempre. Isso que eu ia te perguntar, porque você não chama de tentativa de golpe. Não, já estão criando a narrativa da tentativa de golpe. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, como eu insisto aqui, não houve uma tentativa de golpe, porque não tinha armas, não havia liderança, foi depois que o presidente Lula tomou posse, não foi enquanto era o presidente Jair Bolsonaro. Período de transição. Era né? Ele já era
o presidente. Então, nada se encaixa ali dentro de um golpe, né? Você não tem um golpe sem que haja uma força maior do que o poder que está constituído. E aquelas pessoas, entre os que invadiram ali, você tinha vendedor de algodão doce, você tinha lá umas senhorinhas de 70 anos. Teve vandalismo? Teve vandalismo. Mas aquilo... Compare, por exemplo, com o que ocorreu na Rússia, com o exército de Wagner. Aquilo sim é golpe. Ou em 1964. Aquilo sim. Uso das Forças Armadas. Então já estão criando uma nova narrativa, Evandro, de que, olha, estamos nessa tentativa de golpe. Por quê? Porque essa é a estratégia. O medo é iminente, né? A ameaça perpétua, justamente para intensificar a escalada autoritária, a escalada do pânico. Essa é a estratégia da esquerda. Ô Fábio Piperno, a gente tem aí praticamente uma celebração do 7 de setembro, quase 8 meses depois dos atos de 8 de janeiro. O governo tem ou não motivo para se preocupar nesse momento e para empregar tudo isso de homem nos locais onde haverá o desfile? Evandro, agora não há mais clima para qualquer tipo de atentados, qualquer tipo, por exemplo, de uma nova reedição da intentona bolsonarista de 8 de janeiro. Agora o clima é outro. Eu acho até que esse contingente todo ele vai ser maior do que o público que vai até lá. O governo, nesse exato momento, o governo não lançou estratégias para atrair uma grande mobilização de pessoas para assistir esse evento, e acho que nem é essa a intenção. Inclusive, dessa vez, os símbolos vão ser aí ciência e tecnologia, saúde, vacinação, defesa da Amazônia, vão ser os motos. Sim, há o interesse do governo federal em institucionalizar as Forças Armadas, deixar bem claro para todo mundo que elas são uma força de Estado e não de governo. Exato, exato. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que, de certa forma, desanuviar o ambiente. Acho que é correto. Agora, são até muito engraçadas as mensagens que a gente viu nos posts aí das Forças Armadas, do Exército, de pessoas, né? De pessoas lamentando terem tomado chuva, tomado sol, ter acampado, perdido suas noites em frente àqueles quartéis, e depois que fizeram tudo aquilo no 8 de janeiro, as Forças Armadas, segundo ela, os abandonaram. Ou seja, é mais um indicador de que tinha gente que foi sim para lá com essa intenção. Se não houve o apoio institucional das Forças Armadas, sorte do país. Nelsinho, a gente está falando de 17 mil homens. A gente está falando de um gabinete também de crise que foi montado ali no Distrito Federal, que envolve Polícia Rodoviária Federal, ABIN, Polícia Federal. Como é que você vê essa movimentação por parte do governo Lula em relação a uma data que teve nos últimos anos um apelo muito forte do ex-presidente Jair Bolsonaro e daqueles que o escolheram para estar no poder? Olha, Evandro, são dois os motivos que eu vejo no governo para colocar tantas pessoas na segurança nas manifestações do 17. Primeiro, porque estão vacinados em relação aos atos do dia 8. Faltou segurança no dia 8. Então agora não pode ser pelo mesmo problema. É melhor colocar até mais do que preciso. Sim, porque tem investigação de omissão, né, contra o governo federal, justamente porque as forças não foram empregadas naquele dia. Não é que faltou segurança, né? Faltou uma ação, né? Tinha um programa, né, o chamado PAI, que não foi colocado em prática, e é isso que está em investigação. Quem é que foi culpado por não colocar em prática? Mas agora tem uma escala de muitas pessoas, várias forças de segurança, não só do Distrito Federal, mas como do governo federal, e esse é um primeiro motivo. O segundo motivo que eu vejo no governo para colocar tantas pessoas no dia 7 é porque no dia 7 de setembro, geralmente, o público que frequenta esse tipo de ação é um público antagonista ao governo, é um público que é muito mais filiado às ideias do Bolsonaro, da oposição, do que propriamente do governo, e claro que ali há um risco de ter alguma exaltação contra o presidente. Então acredito que sejam esses os dois motivos. Estão vacinados em relação ao que já aconteceu no dia 8 e segundo, em relação ao público que vai estar lá, que é um público que não é tão simpático ao governo. Piperno, você vê algum tipo de medo do governo de parecer omisso mais uma vez, agora no 7 de setembro, depois dos atos de 8 de janeiro? Ele pareceu omisso no teu ponto de vista? Não, agora, até porque... E foi, Gani? Como não foi omisso o governo? Quem não foi? Não foi omisso? Não fizeram um plano de contingenciamento. Então, não, aliás, Piperno, eu nem sei se teve invasão, porque invasão pressupõe você arrombar uma porta
Estava tudo aberto. Que invasão é essa? Eles convidaram. Tá tudo facilitado? Eles pegaram aqueles bandidos que estavam aquartelados e viajando para falar, venham. Mas foi mais ou menos como isso. aquele personagem da A imagem do G. Dias mostra, ó, venha, é por aqui. Bandidagem, venha. É por Golpistas, aqui. venham. Foi isso, praticamente isso que eles fizeram. Agora, é óbvio que, embora não haja o receio de uma nova intentona bolsonarista, há sempre, também tem que se tomar uma precaução contra algum lobo solitário que eventualmente tente alguma coisa, né? Nelsinho, a gente está falando também de um governo que disse que quer colar a imagem das Forças Armadas à democracia. Que recado que ele passa para suas próprias Forças Armadas ao dizer, olha, a gente precisa colar essa imagem da democracia e para aqueles que até então estão vendo a cena de fora? Olha, Evandro, da porta para dentro é justamente essa, de falar em especial para os comandantes, para os generais, para os coronéis, de que as Forças Armadas são força do Estado e não do governista. E por isso mesmo... Em algum momento elas te pareceram antidemocráticas? Não. No meu ponto de vista, não foi antidemocrática a atuação das Forças Armadas em momento algum, mesmo quando incitada para isso. Então, eu acredito que não. Nem da Polícia Militar do Distrito Federal, de nenhuma força de segurança? Da Polícia enquanto instituição, não. Mas na Polícia Militar do Distrito Federal, a gente teve aquelas mensagens que vieram a público recentemente de comandantes com dizeres ali não tão democráticos. Mas um detalhe nisso, só se chegou nessas mensagens dos comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal porque contra eles há investigação. E aí tem um detalhe importante. Para um lado tem investigação e para outro não há tanta investigação, não digo nem em relação às Forças Armadas, mas digo em relação às forças do Poder Executivo, que não são tão investigadas assim. Ô Gani, você acha que o governo federal consegue de fato passar essa mensagem que ele quer para a população, colando a imagem das Forças Armadas à democracia, criticando os atos do 8 de janeiro? As pessoas que conhecem o governo do PT vão absorver da forma como ele gostaria a mensagem do dia 7 de setembro, que nos últimos anos, como eu já mencionei, foi tão ligada ao governo anterior? A população ela é esperta. Primeiro, ela sabe que o PT não defende os valores da lei, da ordem, da liberdade, do patriotismo, da soberania, até porque apoia a Venezuela, apoia a Cuba, apoia regimes ditatoriais. Piperno, faz sentido para você o que o Gani está falando aqui? É claro que não. E até porque, se eu fosse citar, por exemplo, todos os ditadores e ditaduras que o outro lado já apoiou e apoia. Tanto que o outro lado, repito, saiu de casa para buscar intervenção. Quem? Que ditadura? O quê? Esse outro lado? É. Apoiaram a daqui, apoiaram as da nossa vizinhança. Eles apoiam todas as ditaduras fardadas. Piperno, deixa eu te falar só um detalhe. No governo anterior, não teve uma associação em bloco como, por exemplo, o BRICS, que admite inclusive o Irã, por exemplo. Mas coincidentemente, não sei, Perno, se você acompanhou, no segundo dia da cúpula dos BRICS, o presidente Lula falou o seguinte: é um pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social de um país que se valorize a mulher. O empoderamento feminino é um pré-requisito. No dia seguinte, praticamente, admitiu o Irã que, em vez de empoderar, oprime as mulheres. Ou seja, como é que você pode dizer que esse governo não tem associação com ditaduras mundo afora? Você vê como que é uma coisa. O candidato a tiranete, que foi, felizmente, expelido pelas urnas, ele, quando visitava a Arábia Saudita, chamava Mohammed bin Salman, o ditador saudita. Você fala de outras mau hábito. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou comparando com um país que, além de não conceder nenhum direito às mulheres, esquartejava opositores e que assistiu perplexo até o nosso presidente chamando o ditador de lá de irmão. Piperno, olha só. Eu quero entender esse candidato a tiranete que você colocou, né, referente ao Jair Bolsonaro, que é o primeiro, entre aspas, ditador que defende o desarmamento da população. É o primeiro ditador que está defendendo mais liberdade para a população, inclusive liberdade econômica. É o primeiro ditador que respeitou todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, mesmo que algumas foram inconstitucionais, mas respeitou. É o primeiro ditador que respeitou o Congresso. É o primeiro ditador que não perseguiu minorias. Eu queria entender que ditador é esse. Porque a gente criou agora, a gente está banalizando de novo a palavra agora da ditadura. Já banalizamos fascismo, já banalizamos golpe, agora vamos banalizar também o que é um ditador.
Até porque ele preenche todos os requisitos de um... Quais, Piperno? Porque tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com ditadura. Perfeito. Não, esse homem, esse cidadão, ele já pregou, por exemplo, que a ditadura matasse mais. A ditadura brasileira. Que a ditadura brasileira... falou lá atrás, há 20 anos, quando ele era deputado. Que a ditadura matasse mais 30 mil brasileiros. Debochou, por exemplo... 20 anos depois, ninguém é a mesma pessoa, meu amigo. É? Ninguém. Não. Ele pediu... Tá bom. Mundo tem o que interessa é ele como governo, o que Nelson, ele fez. Ele passou longe. Porque se pegar o Lula de 20 anos atrás também, aí não vai sobrar ninguém. 20 anos atrás, ele era presidente, ele não falava esse tipo de barbaridade. Agora, vamos lá, Nelson. É verdade. 20 anos atrás, as pessoas mudam. Agora, por acaso, em algum momento, ele pediu desculpa por isso, ele se retratou por isso, ele se retratou ele teve no com as governo. Acho que a melhor maneira, Piperno, da gente avaliar se ele de fato pensa da mesma forma ou se retratou é tendo avaliado o governo dele. Se no governo, com a caneta na mão, com o poder, ele não executou tudo aquilo que tinha dito, fica claro que ele mudou de ideia e fez um governo muito democrático, a favor das liberdades, inclusive. Muito ruim de discurso, é claro, não soube se comunicar. Mas na prática, meu amigo, muito bem em relação à garantia dos direitos individuais. Não podemos subestimar tantos erros e tantas medidas contra a população, enfim, atribuindo apenas a problemas de comunicação. Piperno, você pode dizer o seguinte, olha, houve erros, como todo governo tem erros, teve acertos, mas isso não, os erros que ocorreram, eles não são erros de um governo que é fascista, porque não houve nenhum desrespeito a nenhuma decisão judicial, a nenhuma decisão do Congresso Nacional, não houve perseguição na prática de minorias. O que houve foi apenas narrativas. Houve defesa das liberdades individuais, inclusive defendendo o armamento da população. Nenhum ditador no planeta defendeu armamento da população. Nossa, armamento da população é realmente uma coisa assim muito civilizada. Não, eu só que armamento é um exemplo de liberdade, um dos exemplos de liberdade, mas tem liberdade de imprensa que foi respeitado, tem várias outras liberdades. Claro que tem. Liberdade de expressão, de manifestação. A turma dele, inclusive, mandou derrubar sites, derrubar matérias, inclusive pertinho da eleição, filmes. Piperno, quem que sofreu mais com censura durante o processo eleitoral? Por exemplo, o pessoal que fez aquele filme chamado Faqueada, ele estava tentando exibir, não conseguiu. O Luiz Nassif estava tentando exibir o seu filme, denunciando o governo, também não conseguiu. O portal UOL, em cima da hora, pertinho da eleição, uma grande reportagem. Esse governo é bem democrático com liberdade de imprensa, né? Sim. Esse governo é. Ele fez alguma coisa contra isso? E os setores que apoiam esse governo? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de mini-reforma eleitoral, com possibilidade, inclusive, de ter um pequeno jabuti que sai da PL das fake news para entrar numa mini-reforma eleitoral, já que vocês estão falando sobre possibilidade de regulação das mídias aí.